Você sair do Brasil, ir para um país diferente, idioma diferente, costumes, viver longe dos amigos, família. Você realmente precisa gostar muito daquilo que faz e estar muito certo, muito seguro que é aquilo mesmo que você quer. Porque as barreiras são grandes e se você não tiver um alicerce realmente sólido, você não aguenta, você acaba voltando aqui. É difícil você entrar na Fórmula 1. Você só tem 26 carros para centenas de pilotos. Não é como uma Copa do Mundo, onde você tem duas equipes sempre jogando com 11 de cada lado, mais 11 no banco de reserva e dezenas de equipes, tá? Então você tem milhares de jogadores que têm uma oportunidade. Na Fórmula 1 são 26 só. Com relação àquele grande prêmio de Mônaco, você acha que se a corrida não tivesse terminado aí por problemas de condições do tempo, você teria passado o Alain Prost e feito uma melhor prova? Tudo indica que sim. Tudo indica que a gente conseguiria ultrapassá-lo e eventualmente vencer a prova. Mas também quem não diz que dali a 2, 3 voltas eu sofresse um deslize e batesse no guarda-reio e acabasse tudo ali. É difícil dizer. A previsão indicava que era possível, mas o imprevisível também podia acontecer. Você não ficou aborrecido com a corrida ter terminado? Não, num momento, num dado instante, sim. Eu, lógico, senti a frustração porque existia aquela possibilidade de vencer. Mas depois, pensando friamente, o segundo lugar, da forma que aconteceu, a prova, do jeito que se desenvolveu, foi boa, foi suficiente para causar um impacto na imprensa em geral na Europa, para dar uma cobertura maior para a minha equipe. Eu acho que o Ayrton Senna já fez bem mais do que se esperava dele. O segundo lugar em Mônaco, onde ele foi, como todo mundo sabe, flagrantemente roubado, deveria ter ganho aquela corrida, já fala tudo sobre o que realmente, sobre o potencial que o Ayrton tem para desenvolver. E acho que ele chegou na hora certa na Fórmula 1 pela equipe certa, na equipe média. Eu acho que todo o potencial dele vai demonstrar o ano que vem, quando ele certamente estará na equipe de ponta. Ayrton Senna é, sem a menor dúvida, o maior potencial que a Fórmula 1 já viu desde o Juan Manuel Fangio. Prova disso são essas 8 corridas, das quais ele só participou em 7 do Mundial. E o que ele fez em Nürburgring, numa corrida promocional de Mercedes, que era a inauguração de Nürburgring, onde ele passou por cima do Niki Lauda, do Keke Rosberg e tudo, correndo mais de 10 ex-campeões, e foi ele o vencedor. E de uma maneira tão brilhante que o carro que ele venceu faz hoje parte da coleção do Museu Daimler-Benz. Quer dizer, um garoto que tem 6 meses de Fórmula 1 e já está no museu aos 25 anos. O futuro dele, sem dúvida, é brilhante. Ele pode ser o homem que vai quebrar o recorde dos 5 campeonatos mundiais do Juan Manuel Fangio. Sem dúvida, não falta potencial, nem talento, nem vontade para esse garoto.
Bem, o Ayrton é uma pessoa que vive para a profissão dele. Ele vive, dorme, come, bebe Fórmula 1, corrida. Ele adora isso. É enorme, porque é sempre um equipamento novo, as outras equipes também têm carros novos, você nunca tem certeza o quanto você vai ser competitivo com o seu equipamento antes que você comece realmente a participar das corridas. Esse ano é especial porque é um carro bem diferente do anterior, com um novo motor, com essa nova suspensão também. Existem grandes modificações que a gente acredita que vai ser bom, vai dar certo, e isso dá um potencial enorme para que a gente obtenha muito sucesso. Na corrida você depende de um carro que é muito complicado, que pode dar sempre problemas. Não é uma raquete de tênis onde você joga uma bolinha e a raquete. Então você depende de uma equipe toda trabalhando afinco ali. É um conjunto de forças, né, de pessoas trabalhando com um objetivo só. E é complicado. Se fosse simples, todo mundo era campeão do mundo. A amizade é difícil porque você está sempre competindo e você só encontra os pilotos assim na pista, na hora que você está competindo um contra o outro. Então, o meio ambiente não é favorável à amizade. E fora disso, cada um vive num país diferente, tem hábitos, hobbies diferentes, então você não tem oportunidade de criar um relacionamento. Mas dentro do possível, eu tive a oportunidade de criar um relacionamento com alguns deles. Quem, por exemplo? O Thierry Boutsen, o Gerhard Berger. E fora da pista não existe problema nenhum, a gente se dá bem. E na pista também com eles, e com outros existem alguns problemas, mas é normal, porque o meio ambiente da gente não é propício a uma amizade. Cada vez que vai treinar ou participar de um grande prêmio, a tensão é enorme, porque a responsabilidade é grande, o risco é grande, e tudo isso traz muita tensão, né? Mas com o tempo você vai aprendendo um pouco, vai controlando melhor, mas nunca deixa de estar presente.
mais importante é ter um carro resistente e constante. Os sensores ainda estão dando problemas no carro? Um pouquinho, mas eles estão chegando lá. É bem mais complicado, viu? Tá nervoso? Não, tranquilo, pô, sem problema. Não, eu não sou flamenguista, mas eu sou brasileiro, pô. E aí? A gente acompanha muitas vezes jogos aqui no Maracanã e o Fla-Flu foi sempre muito visto, assim, né? Então a gente acompanha. Qual é o time brasileiro por qual você torce? Eu sou corintiano, mas não sou fanático, não. Qual o seu palpite pro Fla-Flu de domingo? Fla-Flu de domingo? Que vence o melhor, pô. E que façam muitos gols pra galera delirar lá, né? Mas conhecendo o Moza, a gente tem que acabar torcendo um pouquinho pro Flamengo e pra ele, né? Bons resultados. Ayrton, o que pesou nessa mudança? Eu acreditar que na McLaren, com a associação McLaren-Honda, vai ser como é que eu diria, um casamento que a médio e longo prazo provavelmente vai ser o mais forte que existiu até hoje no Fórmula 1. Condicionamento físico é importante não só para performance em si, guiar o carro por mais tempo, mantendo um ritmo melhor, assim como para a segurança, que você mantendo mais naturalidade, guiando o carro, você tem um domínio melhor, tem menos chance de cometer erros e como consequência uma possibilidade inferior de cometer um acidente, acontecer alguma coisa.
O que você diz para ele nesse campeonato de 89? O que eu digo para ele? Voltar logo, voltar inteiro. Eu tenho certeza que vai ser um bom carro, tão bom quanto o de 88, e o motor novo, o V10 da Honda, está muito bom já, e na época do Grande Prêmio Brasil, com tudo junto, deve dar boas alegrias aí. Você vai vir com toda a garra para conquistar novamente o campeonato. Isso é muito cedo, é imprevisível dizer alguma coisa sobre o campeonato, porque tem que esperar realmente começar o campeonato, ver as outras equipes, outros carros, e aí ver o que acontece, mas tem muito chão pela frente. The sky is crying. Canyons of the dirt roll down the street. The sky is crying. Ali em cima a gente foi a 1.4 Mach, mas na altitude que a gente estava, quase você não percebe a velocidade. Pelo menos lá em cima ninguém bateu. Mas depois que a gente fez um voo rasante, aí foi realmente bem emocionante, porque com os pontos de referência perto, a sensação da velocidade é enorme, e quando a gente fez as manobras aqui em cima, a baixa altitude, foi muito emocionante. Como é que está seu relacionamento com o Prost? Tá muito bom, poderia estar melhor, mas devido às circunstâncias onde a competição é muito grande e existe muita pressão tanto nele como em mim, é difícil, mas a gente vai levando. This penalty is very, very high, you know, but I don't want to comment myself, you know, this penalty or this suspension, because my opinion, it arrives at the wrong time for me. I never caused the accident in Suzuka. It was never my responsibility, and that you should see in a video, not by my own words. But I just say that because I keep hearing here or there that I only drive one way, is the only way I know, and I don't care if I cause an accident, things like this. This is not correct. Eu espero uma solução de bom senso e de equilíbrio para esse problema que está todo mundo sabendo. E eu acho que é uma situação delicada para todas as partes envolvidas e para o próprio automobilismo mundial. E no interesse de todos e do próprio automobilismo, do esporte, ou daquilo que restou do automobilismo da Fórmula 1 de esporte, que seja encontrada uma solução e que a gente tenha uma grande festa aqui em Interlagos. Afinal de contas, eu sou brasileiro, e também tem um campeonato, mais do que nunca, um campeonato disputado, um campeonato cheio de emoções para o mundo inteiro. Eu abri mão ontem à noite, tarde da noite, por livre e espontânea vontade, abri mão da minha participação no campeonato desse ano, imediatamente comuniquei, como eu disse antes, o Mr. Kawamoto, vice-presidente da Honda no Japão, por telefone, onde eu colocava as duas opções, a
a minha não participação ou da participação diante da luta, porque não existia acordo, nós teremos que ir então aos tribunais. Não existia acordo até a primeira lista. Essa é a verdade. E, portanto, estava tudo encerrado. E existiu então esse início de comunicado. E, para minha surpresa, após esse início de comunicado, existiu uma mudança de posição. Mas foi o seu fax que resolveu tudo. Mas acontece que meu fax foi só depois da mudança de posição da outra parte, onde houve então a viabilidade de um acordo. A vontade de ganhar agora vai ser maior ainda? Como eu disse, entre dispor da minha carreira, que é a coisa mais importante que eu tenho na minha vida, e poucos minutos mais tarde, e a poucas horas mais tarde, chegar a uma conclusão satisfatória, apenas, e ambas as situações com tranquilidade, apenas me fortalece no sentido de, com mais determinação do que nunca, lutar pelos princípios que eu lutei até hoje, até poucos minutos atrás. Existem alguns pontos na pista que vão ser melhorados, as áreas de escape, afastando um pouco mais os muros de proteção. E sobre esse aspecto tem na região do lago ali, vai existir uma extensão maior de área de escape, na subida também para a reta do box. Existem alguns pontos que podem ser melhorados, faziam parte já do primeiro projeto, mas por falta de tempo na época hábil não foi possível. Sendo um homem que indiretamente defende o Brasil, defende as cores da nossa bandeira no exterior, chegar ao Brasil para descansar e para estar em paz e receber notícia que tem gente querendo te raptar, não é uma coisa muito agradável. E a gente tomou as medidas necessárias para tomar as precauções. Que medidas, Sandra? Você pensou até em Você tá com uma segurança aqui, pessoal, né? É lógico, diante de umas circunstâncias como essa, você tem que tomar muito cuidado, mas é algo que só no Brasil mesmo pode acontecer.
competições, não só no automobilismo como no futebol. Eu acho que os brasileiros, muitas vezes individualmente, têm uma garra especial, que conta muito em certos momentos. E não só eu, no time de vitórias, como muitos outros esportistas anteriormente. Embora a gente seja um país subdesenvolvido e um país que não tem uma estrutura adequada para apoio ao esporte em geral, a gente, com o jeitinho brasileiro, sempre consegue algo especial. Senna é hoje o sonho do brasileiro? Você tem que perguntar para os brasileiros. Qual é o sonho do Senna, então, Ayrton? Ele já correu, não deu nem para ouvir mais nada dele. Ayrton, por favor. Olha só, foi empurrado. A gente não conseguiu falar com ele e continua empurrando. Bom, Ayrton Senna. Tá torcendo pra quem? Ayrton Senna. Quem vai ganhar? Ayrton Senna. Você, quem ganha essa corrida? Senna. Quem ganha essa corrida? Acho que é o Senna, viu? E você, quem vai ganhar? Ayrton Senna. Tá com um livrinho na mão? Tá querendo saber o que desse livrinho? Sobre Ayrton Senna. Por quê? Porque eu gosto dele, sei lá, torço por ele. aí, luz vermelha, largada. Para comemorar com a galera dele mais essa vitória. Acho que todo mundo tem o direito de achar e pensar aquilo que bem entende, né? E é óbvio, pelo grande interesse que existe pela Fórmula 1, sobretudo aqui no Brasil, todo e qualquer tipo de especulação toma corpo. Mas é natural, é óbvio, e eu posso assegurar que não existe carta marcada, porque se dependesse tanto de mim quanto da Honda, da McLaren, a gente teria finalizado esse campeonato mesmo antes da Espanha. O fato de eu ter corrido para pontuar e não para ganhar fez com que eu adotasse uma estratégia na parte dos pneus, sobretudo, bastante cautelosa, e que deu errado. E foi um dos problemas, mas existiram vários problemas durante o final de semana todo e que, somados, deram no que deram no domingo.
Eu tenho a meu favor que eu não preciso terminar a prova para ser campeão. O Mansell não pode deixar de terminar entre os dois primeiros, mais necessariamente vencer as duas provas. Por outro lado, ele tem um carro mais competitivo. Qual das duas características é que vai estabelecer a vantagem final no campeonato, a gente vai ter que esperar para ver. Eu adotei uma estratégia nas últimas duas provas de cautela. Talvez nas duas próximas corridas eu volte a adotar uma estratégia e um estilo que é mais característico meu mesmo, que é mais arrojado. Mas, como eu disse, a gente só vai poder estabelecer isso tudo no final de semana do Grande Prêmio, de acordo com o grid de largada, a condição do carro, da pista e da briga na hora do vamos ver ali, na primeira curva, nas primeiras voltas, com quem você vai estar brigando. Felicidade de vê-lo pertíssimo, assim. Você viu quem era? Ah, Ayrton Senna, o campeão. Você gostou de ter visto ou você? O meu filho ficou gritando. A melhor coisa que apareceu foi o Senna. Atualmente, é incomparável. Senna, você em meio a tanto kart representa uma volta ao passado também? É um dia de diversão, é um dia de festa. Tá aí tanta gente que viveu comigo uma certa época da vida e hoje é um momento para dividir um pouquinho de todo o sucesso que eu obtive depois do tempo do kart, depois das fórmulas menores e tá aí para todo mundo brincar, se divertir. O kartódromo aqui vai funcionar como uma espécie de escola? Não, o kartódromo é uma festa. Ele hoje está inaugurando e eventualmente a gente vai organizar uma ou outra competição oficial para estimular o kart, né? Mas é lógico, ele está dentro de uma propriedade que na verdade é um cantinho da gente, de privacidade, e a gente tem que procurar preservar isso. Mas em certos momentos a gente vai procurar organizar uma ou outra competição. Quem vai fazer a foto? Vai lá. Vem, Breck, vai da frente aí. Ai, Betinha tá ligado? Tá ligado? Não, é só muito ligado. Abre a lente aí. E foi bem? Não sei, estou meio enferrujado, eu acho. É difícil você voltar para o kartismo, que é algo muito sensível. E eu tenho a impressão que o Ayrton me deu um kart meio bichado para não andar muito. Eu tinha realmente o sonho de ser piloto de Fórmula 1. E esse sonho, um dia o Ayrton, em 77, se eu não me engano, 76, 77, o Ayrton passou no box e falou, vamos almoçar, né? Intervalo de treino. E estava tendo treino de Fórmula 1, estava tendo treino na pista. Tinha as Ferrari andando e tal, e a gente comendo um misto Afonso, eu lembro que tinha um misto Afonso, sanduíche em homenagem ao Afonso Giafone, que foi quem inventou. Então era muito saudosa essa época e sentei com o Ayrton, aí primeira coisa eu puxei o assunto, falei, Ayrton, você não quer, qual que é a sua? Você quer ser piloto de Fórmula 1, né? Como todos nós, né? E o Ayrton muito friamente, quer dizer, disse, olha, não, eu gosto do kart, o kart para mim é a minha paixão, o meu hobby vai ser o kart, acho que eu vou correr a vida inteira de kart como hobby.
E eu respondi para ele, eu acho que você vai ser piloto nem que você não queira. E a partir daquele momento eu comecei a me questionar, eu falei, pô, se o cara não quer ir, o que eu vou fazer lá, né? Quer dizer, que eu era um mero coadjuvante, ele ganhava uma prova, passava 6 sem ganhar, tirava um terceiro, quer dizer, era um inconstante, quer dizer, não tinha aquele perfeccionismo, aquele talento que eu via que ele tinha, né? Que todos nós vimos que ele tinha. Então é uma coisa assim que, é uma coisa íntima que até hoje eu guardava e a partir daquele momento eu me questionei realmente. E comecei a desistir do sonho e me conformar, quer dizer, e até quando eu encontrei ele, uns 3 dias depois que ele testou o Williams, até com a maior força, em 83, uma prova aqui no Pacaembu que teve, que estava correndo o Emerson, o Maurício, todo mundo, o Maurício já estava indo para a Europa, também já tinha ido para a Europa, eu acho. Encontrei todo mundo, encontrei o Ayrton, que foi muito receptivo, até conversamos rapidamente e desejei boa sorte, né? Perguntei para ele, quer dizer, aquela curiosidade, né, quer dizer, de estar torcendo para ele ir, porque assim, eu acreditava que era ele que ia ir, quer dizer, era um pouco daquele sonho que estava indo junto e perguntei a ele, como é que é sentar no Fórmula 1, né? Ele falou assim, ó, eu andei em todas as categorias do automobilismo, quando eu sentei no kart, eu falei, no Fórmula 1, falei, estou de volta num kart. Que diz que são as mesmas reações. Ele me falou isso. Falei, pô, é a mesma reação. Eu não sei se é hoje em dia, como é que é, mas naquele instante, depois de ele ter testado uma Williams, ele me falou isso. A gente agora entra nessa semana de mais um grande prêmio, Brasil, com muita expectativa, muita ansiedade.
E muita interrogação, sobretudo, porque, afinal de contas, a gente pretende estrear um novo carro. E, então, enquanto esse carro não andar aqui em São Paulo, junto com todos os outros, em condições de igualdade, realmente é quase impossível estabelecer uma ideia clara do que nos espera no final de semana. A gente vai ter em 92 um ano extremamente competitivo e difícil, mas não deixa de ser uma motivação maior para que a gente se dedique ainda mais e encontre soluções para lutar por mais um título e quem sabe chegar a mais um título. O fato de a Renault entrar ou não entrar não é o fator principal, como eu já disse antes, para que eu continue correndo pela McLaren ou não. Existem outros aspectos e, como eu já disse antes, a gente vai ter que esperar para que a gente possa então conversar sobre isso. Eu não venci 3 campeonatos do mundo porque tinha o melhor carro ou porque quis correr na equipe mais fácil, assim por diante. Eu já estou há 7, 8 anos na Fórmula 1 e, teoricamente, tenho muitos anos ainda pela frente. A decisão de Williams ou não era uma decisão técnica, é uma decisão lógica. Eles tinham o melhor equipamento esse ano, tem muito para continuar à frente no ano que vem. E tudo que eu queria era estar numa equipe onde eu poderia continuar crescendo o mais rápido possível, porque é muito importante você sentir que você pode continuar evoluindo e rapidamente para manter a sua motivação. E a partir do momento que eu fosse competir com outro piloto de nível ao meu lado, tecnicamente falando, eu teria um desafio enorme em competir com a mesma máquina no mais alto nível possível. Eu acho que o Brasil, o problema não está no salário mínimo em si, o problema do Brasil está no desnível que existe entre a grande maioria da população e uma pequena parte da população e o empobrecimento constante, né, que a gente vai verificando no padrão de vida das pessoas. E a partir do momento que a maioria está sofrendo e não está conseguindo nem sobreviver decentemente com alimentação, saúde, educação, isso logicamente afeta a vida de todos nós. A violência está aí comprovando, e a não ser que sejam encontradas algumas soluções para reverter esse processo, pelo menos começar a melhorar um pouco, progressivamente, que dê uma esperança para as pessoas, uma luz no túnel, é preocupante a situação, porque quem não consegue encontrar um trabalho para sobreviver acaba optando por alternativas que não são as mais adequadas para a vida de ninguém.
Praticamente certo. Todo mundo pronto aí? Mais do que nunca a gente não poderia se dar ao luxo a perder ponto nenhum. A partir do momento que ele já estava praticamente conquistado na pista mesmo, né, no resultado. E foi uma pena, tanto o segundo lugar de Imola quanto o Montreal. Eram problemas evitáveis, na sua opinião, ou não? Acontece, faz parte até naturalmente da juventude que tem esse novo carro, com um novo motor, foi feito em tempo recorde, foi pouco testado e muitos dos problemas acabam sendo descobertos nos finais de semana de corrida. Ferrari e Benetton definitivamente passaram a McLaren em termos técnicos aí, né? A Benetton esteve à frente da gente sempre, durante todo o ano até agora. A diferença talvez era menor. E ela veio se acentuando mais nas últimas duas provas. A Ferrari vem crescendo, ela começou muito mal o ano e vem crescendo constantemente. E nessa prova em particular, eles conseguiram nos treinamentos andarem mais velozes do que nós. Isso é reversível por parte da McLaren? Isso tudo depende do desenvolvimento que vem para frente, tanto no chassi quanto no motor. Sunday in Paris, but this time they exchanged their Formula One cars for more humble go-karts. Prost getting the bet of Senna to win the go-kart invitational, and that just may be the Frenchman's new line following his retirement from Formula One. And that's a look at sports. I'm Graham Joffe. Bauru é engraçado, porque era uma época assim que tinha na POC, foi a época que Ayrton e Mário Sérgio, que é o Mário Sérgio Carvalho, filho do Mário Carvalho, dono da Mini, né, da Mini SS, e eram os grandes rivais na segunda 100, na PC 100. E então eles, assim, as tomadas de tempo, os dois primeiros tempos do dia sempre eram Ayrton, Mário Sérgio, depois vinha toda a primeira categoria com pneu importado, quer dizer, ou seja, eles viravam mais rápido que a POC com pneu nacional. Em Bauru não estava o Mário Sérgio, estava o Ayrton. Foi uma corrida, parece que era inauguração, não sei, era uma corrida fora de campeonato. E eu, como estava andando, estava meu primeiro ano de POC, eu estava andando mal. E ali em Bauru eu consegui acertar e comecei a andar bem. Tanto que eu fiz segundo tempo, quem fez primeiro tempo foi o Frankello, um piloto lá do Paraná. Eu lembro que o Frankello fez, foi uma diferença assim, de 1 centésimo, 2 centésimos entre eu e ele. E o terceiro tempo do dia foi o Ayrton, que fez também 1 centésimo atrás de mim, uma coisa ínfima. Depois vem o Maurício Sala. E aí as duas categorias iam correr junto, porque tinha pouco piloto, de POC e PC, então correu junto. E no dia seguinte, que eu fiz essa tomada de tempo de sábado, eu estava animado. Eu falei para o João, que era o meu mecânico, o João, amanhã cedo estamos na pista, cedinho, porque agora eu estou, né, animado com a coisa. 6 horas da manhã estava chegando na pista e coisa meio escura ainda, eu lembro que ouvi um barulho, aquele barulho de kart andando, era só um kart, o Ayrton, e estava o motorista dele, que eu não me recordo o nome, estava sempre com ele. E eu falei, pô, desde que horas vocês estão aí, né? Ele falou, pô, chegamos aqui, acho que nem sei, mas estava escuro já. Quer dizer, o cara, ele realmente ia atrás, mesmo sabendo que ele estava em outra categoria, ele queria estar na frente. Tanto que ele ganhou a corrida e a manchete da Gazeta era Frankello venceu, mas se empolgou com... Mas Bauru viu o Frankello vencer, mas se empolgou com o show de Ayrton. Bom, são 10 anos de carreira e, felizmente, em todas as equipes, eu agora inicio uma nova fase da minha carreira com a Williams. Vou ter muito a aprender com os novos integrantes da equipe, com a nova máquina, tudo novo para mim. Eu vou ter que realmente aprender muita coisa, vou ser um novo aluno da escolinha. E estou pronto para ser esse aluno. A mudança de regulamento, assim como o crescimento contínuo da Ferrari, vão trazer uma maior competitividade no campeonato de 94.
é um garoto normal que tem na infância o sonho, o desejo de competir, de vencer, mas vai lidar não só com a vitória, mas também os tropeços, as derrotas. Eu já participei nesses anos todos de competição, desde a Fórmula Ford, com o próprio motor Ford, lá na Inglaterra, depois Fórmula 3, depois Fórmula 1, com motor Ford, motor Hart, motor Honda, motor Renault. De repente, esse ano aqui, motor Ford novamente, nos próximos 2 anos, Renault. Essa é a minha vida de competições. E ela está sempre ligada à equipe a qual eu competir. Daqui a 2 anos eu posso estar guiando um motor Fiat, um motor Ferrari, eu posso estar voltando a guiar um motor Honda, se a Honda retornar, ou o próprio motor Ford. Então, existe uma diferença da minha vida de competições, né, profissional como competidor de Fórmula 1, e a vida de negócios, a vida comercial. Inacreditável, é uma coisa que todos nós sabemos que esse esporte você sofre esses riscos, mas nós nunca acreditamos que um dia isso poderia acontecer com um de nós.
mundo achava ele, eu ficava muito indignado em 87, 86, 88, antes dele ser tão reconhecido, que ele era um indivíduo que arriscava, um indivíduo, como que se pode dizer, afoito. Ele nunca foi afoito, o nível mental dele estava numa outra categoria. Como nós desenvolvemos bastante toda a eficiência cardiovascular, ele tinha um cérebro muito mais oxigenado. E essa luta de persistir, de teimar, de insistir, indo contra tudo e contra todos, levou ele a um aprimoramento espiritual muito grande. O tempo passa e a gente vai mudando, é inevitável. Agora, o importante é você se manter o mais fiel possível aos seus princípios que te foram passados na sua infância, na sua adolescência, na fase da vida onde você formou sua personalidade, seu caráter. Então, mesmo viajando pelo mundo afora e convivendo com povos diferentes, culturas diferentes, mesmo com o tempo passando, o importante para mim é me manter o mais fiel possível aos meus princípios e procurar continuar crescendo dentro desses princípios. Agora, não existe nada eterno, né? A não ser Deus. É impressionante como no mundo tão cruel, a tragédia nos pega sempre desprevenidos. Não seria possível que aquela figura de cavalheiro medieval do futuro pudesse morrer. Não existia a mínima possibilidade. Ele voava, era herói. Trazia dentro dele e comunicava a todos nós a certeza da vitória, com uma perícia incomparável. Ele parecia imbatível, senhor absoluto de uma ciência inexata chamada velocidade. Fazer uma curva a 300 km por hora para ele parecia ser a mesma coisa que, para nós, dobrar a esquina de uma rua qualquer. Só algo sobrenatural poderia o surpreender. E só pode ter sido o sobrenatural que levantou o asfalto de Imola e arremessou o carro de Ayrton Senna contra um muro que não deveria existir. Se existiu um Nelson Piquet para substituir o Emerson, se existiu um Senna para substituir o Piquet, podem ter certeza, não haverá um substituto para Senna. O sobrenatural não permitiu.